inteiras de coisas que o Senhor falou essa manhã. Muito poderosas. Nós falamos esse mês de novembro sobre o corpo de Cristo, né? E hoje estamos dando início ao sangue. Glória a Deus. E aí eu entro por essa igreja hoje com essa palavra: o que darei eu ao Senhor? O que seria de nós sem esse sangue? O que seria de nós sem aquela cruz? O que seria de nós sem esse amor, que por esse amor a nós se entregou, derramou seu precioso sangue, nos salvou, nos libertou, tem tido paciência, tem tido misericórdia com cada um de nós, porque não somos fáceis. Eu falo que se eu fosse Deus, eu já tinha matado todo mundo que apronta comigo, se eu fosse Deus. Como eu não sou Deus, né? Ele que é o misericordioso, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Mas por que matar, apóstolo? Porque existem pessoas que brincam com ele e ele não é Deus para brincar. Mas o seu amor é tão grandioso que mesmo não sendo Deus para brincar, ele dá mais uma chance. Você fez isso comigo, meu amor, mas eu te amo. Amanhã, levanta da cama e tenta mais uma vez. E assim tem sido, por isso que o homem não é Deus e nem tem o poder, porque se tivesse faria isso. Porque não tem a paciência, nem o domínio, nem o amor, nem o controle que o nosso Deus tem. E falando sobre esse sangue hoje, gente, é muito importante, então preste atenção. São muitas coisas para ser falada. E eu preciso de toda a atenção da igreja. Vocês aprenderam no mês do corpo de Cristo? Agora vocês vão aprender no mês do sangue. E é muito poderoso, porque ai de nós se não fosse esse sangue. O título é O Sangue. Continuando, o que significa o sangue do mundo? O sangue no mundo espiritual. O que significa esse sangue no mundo espiritual? Hein, Márcio? Acertei. Ou não acertei? Acertei, né? O que significa esse sangue? Significa a nossa vida hoje. Significa eu estar aqui hoje. Gente, hoje eu fui tão atacada no meu corpo que o apóstolo fazendo a minha sombra e eu sentada assim a ele: você está com cara de doente? Eu falei: eu não sei o que está acontecendo. O meu corpo foi ficando estranho e eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu vou desmaiar, eu vou cair, uma pressão na cabeça, um negócio. Aí eu falei: olha aqui, capeta, eu vou. Olha como é que eu estou suando. Não é porque está só calor, não. Eu estou assim desde a hora que eu levantei. Eu falei: eu vou pregar e você não vai me calar. Porque o mês do sangue é um mês poderoso demais, queridos. Foi por esse sangue que nós estamos aqui hoje. Foi por esse amor que há vida em nós, que as misericórdias se renovam, que não há mais enfermidade que nos pare, que não tem mais desemprego que permaneça, sabe? Não tem miséria que esteja estacionada, porque foi pelo sangue, foi por esse amor que hoje nós estamos aqui prosperando em todas as áreas das nossas vidas. E não é qualquer coisinha que ele vem tentar contra mim que vai me parar. Estou aqui e bem. E vamos pregar a palavra do que o Pai tem hoje para a sua vida. Por isso, preste atenção. Porque é poderoso demais. Eu botei aqui número 1. Porque o sangue é tão importante para Deus. São perguntas. Número 2. E qual é o seu significado no mundo espiritual? Embaixo, primeiro ponto: o sangue é o primeiro elemento que revela o sacrifício de Deus ao homem. O primeiro elemento que lembra e que revela o sacrifício de Deus por nós é o precioso sangue dele, queridos. Estão entendendo? Compreendem? Aquele sangue, imagina, fecha os olhos agora, toda a igreja. Vamos comigo para a cruz. Imagina aquela cruz. Aquele precioso sangue lá. Aquele homem tão bondoso, tão amável, sendo pregado naquela cruz.
com espinhos na sua cabeça, prego nos seus pés, nas suas mãos, lança na sua barriga. Começa a pensar nisso, a trazer isso à sua memória. E quando aquele sangue escorre, Satanás pensa: venci. E o Senhor vai no inferno e toma a chave das mãos dele e diz: você perdeu, porque o meu sangue lavou tudo. Esse precioso sangue está sobre nós. Esse precioso sangue é o que nos põe de pé. É por esse precioso sangue que Satanás não nos vence. É por esse precioso sangue que ele não toca na nossa família. É por esse precioso sangue que ele não toca na nossa saúde. É por esse precioso sangue que é fôlego de vida dentro de nós. É por esse sangue derramado lá naquela cruz que nos trouxe hoje a vitória de sermos chamados filhos legítimos desse Deus poderoso. O significado desse sangue é a sua vida. Porque se naquela época isso não tivesse acontecido, você hoje não existiria. Esse mundo onde vivemos não existiria. Foi o sangue do Senhor que nos deu a chance de permanecermos vivos, de andar de cabeça erguida e de sermos chamados filhos legítimos do Deus eterno. E de novo esse versículo vem: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? E isso não está aqui no meu esboço. Mas o Pai está perguntando o tempo todo: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Ele derramou aquele precioso sangue e eu sou capaz de me sentir orgulhosa de não ir à igreja hoje porque me aborreci. Eu tenho capacidade de dizer que não vou mais ser crente porque alguém falou de mim. Não vou mais à igreja porque me entristeci com alguém, ou porque eu não concordo com aquela doutrina, eu não concordo com aquela palavra, eu não concordo com aquelas pessoas. Quem somos nós para concordar quando Deus quer fazer alguma coisa? Se é o sangue dele que está sobre nós, que muda toda a sentença de Satanás, que muda todo o pensamento humano. Aonde esse sangue corre, não tem nada que permaneça igual. Não tem nada que permaneça a mesma coisa. Tudo muda. Lá em Tiago fala da língua. A gente veio conversando da língua, da pregação de terça-feira. A língua lavada pelo sangue, ela é dominada pelo Espírito. Mas quando eu quero, quando eu deixo, quando eu permito desse sangue chegar a mim, é a minha escolha se eu quero ser lavado ou se eu quero permanecer imundo. Se eu quero ser purificado e entender que por amor a mim Ele fez. E hoje, com todas as minhas falhas, Ele se manifesta em mim. Com todos os meus defeitos, Ele está sobre mim. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que podemos fazer, queridos? Começa a pensar em tudo que Deus tem feito na tua vida. Quem acompanha essa igreja há 3 anos, aqueles que entraram agora, o que Deus tem feito na sua vida? Qual é o valor desse sangue na sua vida? Que significado esse sangue tem para você? Simplesmente um maluco que foi lá na cruz e derramou a sua vida à toa? Ou tem muito valor? Porque foi um bendito, amado Senhor Jesus, que por amor a nós fez. Que significado tem esse sangue na sua vida? Na minha vida, esse sangue é tudo. Sem Ele eu não estaria aqui nem viva. Porque o inimigo da minha alma tenta acabar com a minha vida várias vezes. E se não fosse esse sangue, hoje eu não estaria aqui, queridos. Fica igual eu, fica com esse versículo na cabeça: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Fica. Porque toda hora Ele está falando: o que darei eu ao Senhor.
Segundo ponto. A partir da entrada do pecado no homem, até a revelação da igreja vencedora, vemos a contínua intervenção do Pai pelo sangue. A justiça de Deus vem sendo exercida até hoje. Lá no Éden, quando o pecado entrou por Adão e por Eva, Deus entrou com a sua, entrada, com a sua tentativa de salvar o homem do pecado. Até hoje, séculos se passaram, anos se passaram, e o Pai tem tentado impedir o homem de continuar pecando pelo seu precioso sangue, queridos. Até quando esse sangue não vai ter valor para mim, porque a mentira fala mais alto? Até quando esse valor desse sangue não vai ser nada para mim, porque o adultério fala mais alto? Apóstolo está falando isso para mim? Não, estou dando exemplo e eu preciso falar. Porque aqui é uma escola, então você precisa aprender para você depois não cair em nada disso. Que valor tem esse sangue para sua vida? Se a carne fala mais alto aos desejos dela. Quando a minha carne fala mais alto do que o meu espírito, que é de Deus, eu não estou debaixo desse sangue. E na minha vida esse sangue não tem nenhum valor. Agora, quando o meu espírito comanda a minha carne, domina ela, eu estou lavada pelo sangue e controlado por ele. Estou purificado, Satanás não tem vez em nenhuma área da minha vida, nem na minha língua. Tiago diz que não tem controle, só o Espírito Santo. Quando o meu espírito é conduzido por ele, a minha língua tem freio. Eu não murmuro, eu não falo, eu não toco em ungido. Por mais errado que esteja, porque o meu espírito é controlado pelo Espírito Santo. Estão compreendendo, queridos? O significado desse sangue para a tua vida é o quê? Terceiro ponto. Na antiga aliança, o sumo sacerdote devia entrar no Santo dos Santos do templo uma vez ao ano para sacrificar pelo pecado do povo, a fim de reconciliar o homem com Deus. Em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 7. Abre aí para mim. Antigamente, enquanto abrem aqui a Bíblia aí, abrem aqui, antigamente, para sacrificar, Hebreus 9, versículo 7. Quando havia sacrifício, não era igual hoje, que a gente tem a liberdade de se ajoelhar e pedir perdão ao Pai, não. O sacerdote, o pastor, botava uma corda em sua cintura, cheia de sinos, ia no Santo dos Santos sacrificar animais pelo pecado daquela multidão durante todo aquele ano. Só que Jesus veio para quebrar isso, querido. Porque se até hoje existisse esse tipo de sacrifício, estávamos ferrados. Porque quantos sacerdotes têm pecado diante do Senhor? Vamos ler? Acompanha comigo. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. O sacerdote oferecia aquele sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Se Deus não aceitasse, ele era morto e o povo estava ferrado. Até se levantar um outro sacerdote que preparasse um outro sacrifício para entrar no Santo dos Santos, para fazer lá o sacrifício, para poder Deus liberar perdão para o povo. Jesus veio à terra. Na cruz do Calvário ele quebrou isso. E nos deu acesso a ele, livre. Uma vez eu preguei aqui sobre o caminho que me leva a Deus, né? O sangue me faz o caminho livre até ele. Quando Deus morreu naquela cruz e ressuscitou e derramou seu sangue sobre mim, ele quebrou esse sacrifício e me fez entender que eu não preciso mais de sacrifício, porque o sacrifício que precisava ter acontecido já aconteceu pelos meus pecados. Eu estou livre dele, porque aquele precioso sangue derramou sobre aquela cruz e sobre mim.
Se hoje eu peco, eu tenho a liberdade de chegar para Ele e falar: Pai, pequei, me perdoa. E não cometer mais, porque sobre mim está o sangue dele. É o sangue dele que nos põe de pé, querido. Não é você que é super-herói, não. Você sem o Espírito Santo não é nada. É simplesmente o pó dessa terra. Com Ele nós somos tudo. Com Ele nós conquistamos. Com Ele nós conseguimos. Com Ele nós avançamos. Com Ele nós aprendemos. Ele é a base de toda a nossa vida. E foi por esse sangue que hoje temos o Espírito Santo manifesto em nós. E Ele está aqui. Então sinta-o, sinta-o, porque esse sangue está aqui, o Espírito passeia e passeia, sondando cada coração. Aquele que está ligado está sentindo, né? E em Hebreus a gente vê que o Senhor, que eles faziam isso, mas que Deus veio e quebrou tudo isso aqui. Porque esse sacrifício aqui, o Pai veio e fez um maior ainda, para salvar o sacerdote e todo o povo. Se hoje nós temos essa liberdade que o Pai nos deu e jogamos fora, por quê? Por que o sangue perdeu o valor em nossas vidas? Por que tem gente que prefere o sacrifício do que o amor? Prefere o sacrifício do que a graça? Prefere o sacrifício do que simplesmente se ajoelhar e pedir perdão a Deus? Prefere subir monte, que não é pecado subir monte, mas não tem mais como subir monte nesse aspecto. De sacrifício pela minha carne, de sacrifício pelos meus pecados, não, mas eu posso subir monte para adorar o Senhor. Porque eu preciso entender que o sangue dele me livrou de todo o meu pecado, me fez uma nova criatura e hoje eu sou. Foi por o sangue dele que hoje eu estou aqui, com mente renovada, com a vida transformada. Que Satanás não tem mais como tocar em nenhuma área da minha vida, porque foi pelo sangue dele. Então eu não preciso mais de sacrifícios de tolo. Eu não preciso mais ser tola em fazer esse tipo de sacrifício, porque ele já veio, já remiu, já purificou, já santificou, já salvou. É o Pai, queridos, que se manifesta mediante ao sangue em nossas vidas. O pecado quebrou a aliança do homem com o Pai. O pecado pôs fim no relacionamento com o Pai. Houve um bloqueio na comunhão e o homem não teve poder de reconciliar-se. Quando Adão permitiu o pecado entrar, houve uma quebra, houve uma destruição. E o homem não teve a capacidade de conseguir se renovar. Não conseguiu de novo voltar à comunhão. Precisou o Deus Todo-Poderoso mandar o seu Filho para morrer, derramar o seu sangue, para que hoje nós pudéssemos ter comunhão. Para que hoje eu pudesse olhar para a Fagner e dizer assim: amo você, garoto. Para poder dizer para a igreja, vocês moram aqui, ó, são meus filhos. Foi por esse amor dele que quebrou toda essa condenação de Satanás em nossas vidas, queridos. E a única coisa que ele quer e pede é: ei, me reconheçam. Reconheçam o meu amor por vocês. Reconheçam o que eu fiz, o que eu faço e o que eu vou fazer. Não queiram as minhas mãos, mas queiram a mim. É isso que o Pai quer de nós. E muitas das vezes o sacrifício dele não é nada. A gente quer o ouro, a prata, a gente quer a cura, a gente quer tudo. Mas quando ele está falando, a gente não quer ouvir. Quando ele está manifestando, a gente não quer sentir. Quando ele está presente, a gente quer que acabe logo, porque tem que ver Fantástico, porque tem que comer, porque está com fome, porque a criança está perturbando. Que significado tem esse sangue na sua vida? Se coisas tão pequenas
tomam a forma dele na sua vida e afasta o sangue de nós. Grace falou, vou apanhar, não sei. Eu não estou aqui para bater em ninguém, eu estou aqui para ser canal. E o pai pergunta, que significado tem o meu sangue para vocês? Aí vem a pergunta de novo, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Então o pai começa o processo de substituição para que o homem voltasse a ser sua imagem e semelhança. Começou o Pai, o Todo-Poderoso, o trabalho de substituição, de substituir aquele pecado, de salvar a humanidade. Mas sabe quem que começou a interceder? Jesus ao Pai. Porque por vontade do Deus Todo-Poderoso, a humanidade já tinha sido destruída lá em Sodoma e Gomorra. Mas o Pai entrou em ação. E por misericórdia, não foi por causa de Abraão, por causa de oração de Abraão, não. Foi por misericórdia do Deus vivo, não foi destruído. Porque começou o trabalho dele de substituir toda a condenação, de substituir toda a miséria, toda a doença, todo o acaso, todo o pecado, toda a sujeira que estava sobre a humanidade. Começou o trabalho do Deus Todo-Poderoso em mandar Jesus à terra e falar, meu filho, você vai doer, vai sofrer, vai chorar, vai ser negado, mas é por amor a eles. Vão te matar, mas eu vou te ressuscitar. Há um projeto, meu filho, com esse povo que eu ainda tenho e não terminei. Preciso te enviar, vai, porque o teu sangue vai limpar essa imundícia. Que significado tem o sangue de Deus na sua vida? Até onde isso tem importância para você? Significado de Deus, do sangue dele na família. É marido maltratando mulher, mulher maltratando marido e os dois maltratando seus filhos. Não há respeito, não há unidade, não há compreensão. Querem colocar a autoridade acima de tudo e esquece que Deus veio para acabar com isso. Quando o pai está, a família é bendita. Quando o pai está, os filhos são herança. Quando o pai está, o esposo e a esposa se amam, se compreendem, se entendem. Não há discórdia, mas há entendimento de tudo, porque o pai está. E se ele está, o sangue do filho está. O que corre nas tuas veias espirituais? Está vindo fresquinho. Qual é o sangue que tem corrido nas suas veias espirituais? É um sangue que foi trocado lá na cruz? Ou ele ainda precisa de transplante? Qual é o significado desse sangue na sua vida, querido? O pecado e a injustiça das trevas contra o Senhor. Satanás pensou que tinha vencido Deus lá na cruz e não conseguiu, e ele continuou investindo seus pecados na carne humana. Presta atenção. E ele continuou investindo até a data de hoje, e o pecado é uma injustiça para Jesus. Quando a gente peca, é como se o sangue dele não significasse nem o que desce pela descarga. Quando a gente peca, é como se o sangue dele para nós não valesse nada. Quando eu minto e a mentira consegue me dominar, eu consigo dizer, Jesus, esse seu sangue não me purifica a minha língua. Quando eu adultério, eu consigo dizer, minha família não é bendita e o teu sangue não está sobre mim. Quando eu cometo qualquer outro tipo de pecado, seja pequeno ou grande, para Deus não tem separação, tudo para Ele é pecado. Eu consigo dizer e afirmar que esse sangue não tem valor para mim.
Que significado do sangue tem na sua vida, queridos? Quando o apóstolo falou, você vai abrir o mês lá em Vona, eu falei, ai meu Deus. E que a gente começou a estudar, porque a mesma palavra aqui é a mesma de lá. E eu hoje falei, meu Deus, a Claudinha, graças a Deus, Claudinha tem sido uma bênção na minha vida. Tem chegado na hora certa, no momento certo. Não se preocupe, eu vou pro fogão. Ela foi pro fogão e eu fui pra palavra. Falei, meu Deus, isso é muito forte. Se a humanidade tivesse consciência do significado do teu sangue, Senhor. Não é emoção chorar porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou, não! Mas é saber o porquê que ele fez isso, ter a certeza do pra que ele fez. É entender que foi por amor a mim e a você. Não foi porque os meus lindos olhos encantaram Jesus, mas foi pelo amor que ele tem por mim, que superabundou todo o erro que existe na minha carne. Tudo aquilo que tentou me arrastar da presença dele, ele conseguiu superabundar. Ele conseguiu se superar. E hoje nos fez aqui criação da glória dele, queridos. Aleluia. O sangue não é um elemento físico apenas. O sangue é o que o mundo espiritual enxerga como mais valioso, a ponto de ser o objeto da troca de morte para a vida, da pobreza para a riqueza, da doença, da enfermidade para a saúde plena, da tristeza para a alegria. Satanás, quando nos enxerga, ele não vê Juliette, ele vê o sangue de Cristo. E ele sabe que aquele é ungido porque está coberto pelo sangue. O sangue de Deus superabundou todas as desgraças de Satanás, toda a condenação do diabo, toda a pobreza, toda a miséria, toda a doença, todo engano, toda a tristeza, toda a angústia. Esse sangue veio e lavou, nos purificou. E no mundo espiritual, Satanás e todos os seus demônios nos enxergam como o sangue de Deus. Tem noção do que é isso, igreja? Você não tem o direito de se frustrar por nada. Você não tem o direito de questionar a nada. Porque sobre você era o poderoso sangue de Jesus, que nos livra de tudo isso. Portanto, no meu corpo não tem que habitar nada a não ser a presença dele. Se Satanás sabe quem eu sou, aí encaixa o que eu digo e sempre digo. Ele sabe quem eu sou e eu sei quem eu sou. Sei quem é Satanás, sei quem é o meu Deus. Satanás sabe quem você é. Ungidos do Senhor. Justiça de Deus que anda pela terra. Aqueles aos quais ele não pode tocar, porque está coberto por esse precioso sangue. E há um respeito, e um medo, e um pavor de Satanás desse sangue. Porque sobre esse sangue ele não pode inverter. Ele não pode ir lá e desfazer. Porque o maior sacrifício foi feito quando esse Deus poderoso se colocou naquela cruz e disse: está consumado. E ressuscitou. Foi no inferno, tomou a chave. Satanás sabe quem nós somos e sabe quem está sobre nós, queridos. Portanto, não tem enfermidade, não tem capeta, não tem tristeza, não tem nada que pode te vencer. Eu posso ouvir um glória a Deus? Uma palavra dessa e vocês calados. Tão assustados? Eu também fiquei. Mas o meu quarto ficou pequeno porque a glória dele encheu aquele lugar. De uma tamanha forma que está aqui.
Do mesmo jeito que estava lá, está aqui essa presença. E Ele está aqui. A chuva foi o sinal. Olha, filha, estou afirmando, estou dando sinal, acabou a chuva. Se vocês não sabem, a IGAP tem esse sinal de Deus. E toda vez que cai a chuva que caiu, é Ele dizendo assim: estou afirmando. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Acabou a chuva. Ele só quis dizer: igreja, estou aqui. Roda no poder, outros entregam um mistério, mas Deus é Deus de mistérios que não são para nós entendermos, mas é vivido. Se a chuva é um mistério, glória a Deus pela chuva. E o precioso sangue dele faz toda a diferença nisso. Amém? Isso te cura. Isso te liberta. Isso te alegra. A mim muitíssimo. No reino espiritual, o sangue é o cetro do rei da glória. Já viu o cetro que os reis usam? No reino espiritual, Jesus segura o cetro de sangue. No reino espiritual, o cetro de Jesus, do rei da glória, é o sangue. Quando ele estende o cetro, Satanás não toca. Sabe quando a pessoa se rende ao Senhor, Márcio? Que é lavado pelo sangue, ele vai lá e toca, ó. É meu. Ninguém toca. Ninguém mexe. Satanás sabe disso. E sabe por que existem pessoas sofrendo com os ataques do diabo? Porque não entende nem conhece isso. E acha que é de uma forma que não é, porque não conhece a palavra. Porque se conhecesse a palavra, entenderia o seu direito, saberia quem é o Senhor, e Satanás não estaria te tocando. Não aceite, querido. Houve briga dentro de casa. Reaja. Põe pra fora o capeta. Tô maluco? Não tá maluco não. O mundo espiritual você não enxerga com os seus olhos carnais. Então abre os olhos espirituais e vê o que está acontecendo. Senhor, a minha casa é bendita. Tu marcaste com teu sangue. Aqui não. Tá doente? Põe a mão sobre a enfermidade e bota para correr. Não tem autoridade, porque o que tem que habitar no teu corpo é o Espírito Santo e não a enfermidade. Ele já levou na cruz, o sangue te lavou, o sangue te curou, o sangue te purificou. Aleluia! O sangue de animais não tem mais poder algum de substituição. O sangue de Deus, Jesus, é o que tem o poder físico e espiritual sobre tudo e todos. Antigamente o poder era o sangue de animais, porque o sacerdote sacrificava e oferecia, não tem mais efeito. Sacrifício de tolo não tem mais efeito. O sangue de Jesus é muito mais poderoso do que tudo isso, e veio e fez a transformação no mundo físico e no mundo espiritual, queridos. É o sangue de Jesus. Aí tem gente que não gosta dessa palavra. Tem gente que não presta atenção, porque a cabeça está cheia de um monte de coisa que está lá fora. Só que Jesus está para aqueles que querem a Ele. E aqueles que não querem, lamento. Deus faz acepção de pessoas, pastora? Não. Mas Ele está para aqueles que querem. Aqueles que não querem, não verá o Senhor. Mas aqueles que esperam nele, esses sim, verão face a face o Rei da Glória. Aleluia. O sangue de Jesus é o que está sobre nós, os seus filhos da justiça do Pai. O sangue do Senhor é o que está sobre nós. Somos filhos dessa justiça, feitos justiça de Deus. Aí você ouve o apóstolo dizendo: justiça de Deus, eu sou justiça de Deus. E o encontro: eu sou justiça de Deus. E não tem noção do que é isso.
Mas foi pelo sangue dele que você foi transformado em justiça de Deus. Foi pela justiça dele lá naquela cruz que hoje você está aqui, que eu estou aqui. Gostando ou não, pregando para você. Que não é o caso daqui. Amém? O que as trevas estão vendo quando um salvo conhece o poder do sangue de Jesus? O que a treva está vendo quando você conhece o poder do sangue de Jesus? Fala para mim. 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21. Lê comigo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Aí você fala, eu já ouvi isso. Vai ouvir até você aprender e praticar. Não adianta, vai repetir. É o mês inteiro. Se prepare até você aprender e não deixar mais o diabo ser o diabo na sua vida. Mas entender que você é autoridade. Sabe o que é autoridade? Sabe um sargento ou qualquer outro presidente que chega, o povo chega a se dobrar. Assim é Satanás quando a gente passa. Somos a autoridade de Deus na terra e ele tem que se dobrar perante a mim. E tem que sair do meu caminho, porque aonde eu passo ele não pode estar. Porque eu sou justiça de Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim. E lá na cruz me deu o direito de ser chamado justiça de Deus. Eu tenho esse direito, você tem esse direito dado por Ele, de ser chamado justiça de Deus. Não é o fracassado, não é o pobrezinho, não é o tadinho, é justiça de Deus. Não é o mentiroso, não é o adúltero, é justiça de Deus. Porque sobre todos esses pecados, Ele se fez para que você fosse chamado justiça dEle. Pode o homem apontar, pode Satanás quiser tocar, você é justiça de Deus. Aonde superabundou, aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você tem a graça de Deus. Você anda com a graça de Deus. Você caminha com o Espírito Santo de Deus. Sobre você está a autoridade de Deus. E não tem nada nem ninguém que possa apagar isso. Amém. Oh, aleluia, que vontade de gritar. Ah, Deus. As trevas estão vendo o sangue de Jesus sobre você, queridos. Satanás nos olha e teme. Principalmente quando você conhece isso daqui, ó. Por que te dá sono na hora de conhecer isso aqui? Por que te dá preguiça na hora de conhecer isso aqui? Porque Ele não quer que você conheça seus direitos, nem quem você é, e nem o que esse Deus fez por você. Ele quer que você continue sendo escravo dele. Mas no momento que a gente conhece tudo aqui, eu entendo que eu sou justiça de Deus e que o diabo tem que se dobrar perante a minha presença. Amém? Então dá um glória bem forte. Aquele que recebe a palavra no Espírito, no seu novo nascimento, não é mais enganado, ó, acabei de falar, por falsas doutrinas, nem sofisma, nem fabulas, nem deixa levar por enganos de homens. Quem tem essa palavra no seu novo corpo, de nova criatura de Deus, não é enganado com qualquer coisinha. Lá em Miguel Couto, o povo, aqui tem 3 anos, então vocês já não estão mais tempo com a gente. Lá o povo tem 8 meses, então eles estão aprendendo e eles ficam assim, caraca, eu não consigo mais ouvir qualquer coisa. Se eu estou ouvindo a música, eu pego aquela frase, mas isso aí não tem na Bíblia. Eles estão assim, gente, parece que estão ficando doidos. Muito engraçado. Aí
Apóstola, a gente estava ouvindo a música e a música falou, eu sou condenado. Não, eu não sou condenado, porque eu fui feito justiça de Deus. Não é o que está na Bíblia, é assim que eles ficam, e é muito legal isso. Porque começa a entender que a gente foi lavado e remido por esse sangue, feito justiça de Deus, e que não há condenação nenhuma sobre nós. Eu, por essa herança e por esse feito do Senhor, tenho o direito, se eu pecar aqui, eu posso ajoelhar aqui agora e dizer, me perdoa, porque eu fiz, e Ele me perdoar, e o diabo não tem autoridade de me tocar, porque o sangue dele me fez justiça de Deus. Amém, igreja? Está se alimentando? Está sendo bom? Tô batendo muito não, né? Só um pouquinho. Fagner tá ali, ó. Cadê? Na antiga aliança, o sangue era o selo da proteção e da identificação. Êxodo 12:12. Na antiga aliança, o sangue, ele era o selo que fazia diferença dos que eram e dos que não eram. E era a identificação para saber, não, esse é de Deus. Nós não precisamos disso, vamos ver. Olha o que esse sangue fazia na antiga aliança. Êxodo 12:12. Isso. O 13 também depois. 12. Isso. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor. 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu feri a terra do Egito. Antigamente, Deus deu a ordem para Moisés matar como é que é o nome daquele animal? Cordeiro. Pegar o sangue dele e passar nas portas. E marcar todas as portas daqueles que eram do Senhor. Presta atenção. Deus veio sobre o Egito para destruir tudo que estava acontecendo ali que não glorificava o seu nome. Mas aonde havia a marca do sangue, ele não tocou, porque foi por sinal. Ali é um dos meus. E a condenação não pegou. Hoje, aonde está esse sangue? Sobre nós. Aonde está o sangue? Sobre nossa casa. Aonde está o sangue? Sobre a minha família bendita. Esse marco que Deus deu ordem a Moisés a fazer, Jesus Cristo foi lá na cruz e fez e derramou sobre nós. Nós somos reconhecidos no mundo espiritual pelo sangue dele sobre nós, queridos. Posso ouvir um glória a Deus? Esse selo hoje, perpétuo, na nova aliança. Aqueles que estão na nova aliança não podem ser tocados pela morte eterna. Esse sangue está sobre nós e a morte não nos toca. Quem é a morte, queridos? Satanás. E ele não pode nos tocar, porque sobre nós está o sangue do Senhor. Nenhuma maldição eterna pode chegar à minha tenda, porque sobre a minha tenda há o sangue do Cordeiro derramado, porque ele fez lá na cruz. Eu não posso aceitar coisas que não são normais e achar que não tem nada a ver. Eu preciso conhecer para identificar e ter o discernimento de entender que isso não faz parte do sangue dele sobre mim.
tomar atitude, posição e entender que eu preciso agir, ao invés de ficar debaixo da condenação do diabo, que não tem mais efeito sobre mim. Porque Ele me fez justiça dEle, me marcou com o precioso sangue dEle, me deu autoridade na terra, me deu como herança o nome dEle. Eu não posso aceitar a condenação de Satanás sobre a minha vida. Nem a morte pode chegar à minha tenda. Vocês estão entendendo isso? Na antiga aliança, tinha que matar um cordeiro e ainda passar o sangue nas portas. Na nova aliança, o sangue do cordeiro está derramado sobre o espírito do novo homem, nascido da vontade do Pai. Sobre o teu espírito, querido. Por isso que Satanás no reino espiritual, ele te vê como sangue. Porque o teu espírito foi lavado por esse sangue. Na antiga lei, eu tinha que matar para provar que eu era de Deus e me sujar com aquele sangue. Hoje, na nova aliança, eu sou marcada pelo sangue dele no meu espírito. Quando bebemos do sangue de Jesus, estamos sinalizando no reino espiritual que sabemos sobre todo o significado da nova aliança. E também ativamos a memória sobre os nossos direitos na nossa salvação. Quando participamos do corpo de Cristo, que é o pão e o cálice, eu faço no reino espiritual entender que eu sei o que significa tudo isso. Eu sei o porquê da morte e da ressurreição. Eu sei o porquê do derramar do sangue. Eu sei o porquê da cura. Eu sei o porquê da prosperidade. Eu sei o porquê do direito que foi me dado. João 6,56. Evangelho de João. Versículo 56. Isso. 56. Olha isso. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come do meu sangue e come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. O que isso faz em você? Em mim, vontade de enlouquecer. Ah, Deus! Eu estou em ti, tu está em mim! Ah! Nada pode romper isso. Pode pensar o que quiser pensar, é isso que me dá vontade de fazer e muito mais. Como diz Claudinha, tirar roupa, sapato, maquiagem, cabelo e dizer, eu quero Ele. É para Ele que eu fui criada, é para Ele que eu existo. É essa a diferença entre eu e Ele. Ele é meu pai, eu sou filha. Ele é meu amado e eu sou dele. Nada pode roubar isso. É o nosso direito. E para finalizar, a nova aliança nunca será substituída por outra. Ela é perpétua. Ela liga o homem ao seu pai. Na antiga aliança, entra no santíssimo lugar, era algo físico. Dependia do sangue de um animal. Na nova aliança, todos estamos no santíssimo lugar, através do sangue de Jesus. Na antiga aliança, para eu entrar no santíssimo lugar, eu precisava de sangue de animais. Hoje, eu já estou no santíssimo lugar, diante desse sangue precioso que é Jesus Cristo. Qual é a sua reação mediante essa palavra, queridos? Pouca reação.
Você tinha que estar dizendo: glória a Deus! Foi pelo teu sangue que eu existo. Foi pelo teu sangue que eu fui salva lá do mundo. Quem era você antes desse sangue? E quem é você hoje depois do sangue? O que você podia antes do sangue? O que você pode agora durante o sangue? E eu ouço glória a Deus. E ficam me olhando assim, pensando que eu sou doida porque eu grito mesmo. Grito! Sabe por quê? Para mim isso é muito valioso. Para mim isso tem muito valor. Não é qualquer coisinha não, não é qualquer mensagenzinha não. É algo vindo dele para minha vida. Porque foi o amor dele que fez isso. Fica de pé, igreja. E nesse momento eu quero que apague as luzes. Feche seus olhos. Que significado tem esse sangue na sua vida? Não olha para a direita, para a esquerda. Para de ser curioso. Prende os seus olhos agora no Senhor. O que significa esse sangue para você? O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por mim? O que darei eu ao Senhor pelo seu grandioso amor? O que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por mim, mesmo sem querer, mesmo sem fazer esforço algum, Ele me dá. Mesmo às vezes sem querer, Ele faz. O que darei eu ao Senhor? Comece a refletir isso na sua vida. Agora. Nós não estamos na igreja para sermos simplesmente ir à igreja assistir o culto. Mas estamos para aprender e crescer e receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Para isso que você está aqui. O que você dará ao Senhor por todos os seus benefícios na sua vida? Pelo trabalho, pelos livramentos, pelas curas, pela presença. Remandaraya shedere de komanai. Remandaraya shodere de komanai. Remandaraya sodere de komanai, shedere de komanai. Ramanaraya so, remanaraya shedere de komanai. Urere manaraya so, dere de komanai, shedere de komanai. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Pelo seu precioso sangue que está sobre mim. Ele me fez merecedor desse sangue. Ele me fez merecedor desse amor. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Esse é o seu momento, queridos. Não espere começar a cantar para você se derramar diante dele. Comece agora. O que esse sangue significa para você? Até onde isso tem valor para você?